Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com você aqui, podendo compartilhar conhecimento sobre esse assunto importante que é radiciação. Você que tem acesso aí, que você já está no nono ano, passou pelo nono ano, que está aprendendo essas raízes não exatas, né? Você acha complicado? Então acompanhe aqui com a gente essa aula que você vai ver que não é tão complicado assim. Agora, não esqueça do final do vídeo deixar seus comentários, tá bom? E enviar as suas dúvidas por e-mail, matemáticasemcola@gmail.com.br. Envie seus exercícios, vai ser um prazer poder te ajudar, tá legal? Não esqueça de se inscrever no nosso canal para poder usufruir aí de mais de 4.000 aulas à sua disposição gratuitamente sobre todos os assuntos que você possa imaginar, tá legal? Bom, esse exercício aqui de radicais, né, de radiciação, vai trabalhar um pouco com a multiplicação de radicais. E aí, uma coisa bem interessante que nós temos que lembrar é que quando você multiplica os radicais, vou dar um exemplo aqui, tá? Quando você tem aqui, ó, a raiz de n, aqui, ó, não interessa o número, e aqui tem um outro número aqui dentro, então é a raiz de um número, e você multiplica, tá bom? Pela raiz de um outro número, isso só pode acontecer se tiver o mesmo índice. E aí, o que você vai fazer? Você vai copiar o radical, né, o símbolo com esse índice e multiplicar os de dentro. Então vai ficar A vezes B. Então, olha só, por exemplo, aqui ó, nós vamos aplicar a distributiva. Nós vamos pegar raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Então, vamos fazer aqui do ladinho, aqui, tá? Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3, foi o que eu falei para vocês aqui, ó. Nós temos que fazer assim, ó. Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. O que acontece? Você copia o 3 e faz isso, ó. 9 vezes 3, 27. Pronto. E aí, mas e agora, professor? Agora a perguntinha é isso aqui, ó. Qual é o número que vezes ele mesmo? 3 vezes dá 27. É o próprio 3. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Pronto. Já resolvemos aqui. Vamos fazer aqui do ladinho e depois a gente vai colocando o resultado, tá? Olha só. Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 24. Vamos fazer aqui do ladinho também, tá? Vamos fazer separadamente, depois a gente junta tudo. Então, aqui, ó, raiz cúbica, ó, de 9 vezes raiz cúbica de 24. Então, você copia o símbolo aqui com o índice e olha só, 9 vezes 4, 36. Põe 6, né? Sobe 2, sobe 3, desculpa. 2 vezes 9 é 18, com 3, 21. Pronto. E aí, o que você vai fazer? Qual é o número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 216? É isso mesmo, é o 6. Professor, qual o critério que a gente usa? Tem aquele critério de decomposição de números primos ou, como aqui é uma raiz exata, você vai pegar aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2, ó, 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125, 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Então, assim, pronto, já fizemos a primeira distributiva. Então, professor, mas agora tem fração. Não se preocupe. Eu vou fazer as confrações do lado esquerdo aqui, depois a gente monta tudo aqui embaixo, tá? Para você ver o que vai acontecer. Ó. Quando você pega agora ou o inverso, né, da raiz cúbica de 3 por raiz de 3, coloca um aqui debaixo, olha. Porque na multiplicação de fração, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então vai ficar assim, ó, 1 por raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. Observe que, ó, 1 vezes raiz cúbica de 3 é raiz cúbica de 3. E 1 vezes raiz cúbica de 3 é raiz cúbica de 3. Então, quando você divide, né, números iguais, não importa se ele é bonitinho, feinho, né, estranho, a resposta é 1. Então, o inverso de raiz cúbica de 3 vezes raiz de 3 é 1. Agora, observe o próximo. Ó, 1, o inverso, né, de raiz cúbica de 3
vezes raiz cúbica de 24. Observe o que nós podemos fazer. Então, mesma coisa, eu coloco um aqui de baixo, tá bom? Uma vez raiz cúbica de 24 é raiz cúbica de 24. Observe. Uma vez raiz cúbica de 3 é raiz cúbica de 3. Agora, olha que interessante, né, que nós já aprendemos. Olha, como aqui é o mesmo índice, você pode dividir. E da mesma maneira que você multiplicou aqui os de dentro, na divisão, você também divide os de dentro. Então, raiz cúbica de 8 dividido por raiz cúbica de 3, você conserva a raiz cúbica e divide 24 por 3, que vai dar 8. Então, raiz cúbica de 24 dividido por raiz cúbica de 3, você conserva a raiz cúbica e divide o 24 por 3, que dá 8. E aí, como nós já vimos, raiz cúbica de 8 é 2. Pronto, resolvemos individualmente. Agora, nós vamos montar aqui embaixo essa expressãozinha com todos esses resultados e vamos, né, finalizar. Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3 deu 3. Então, fica aqui, ó, 3. Bom, mais raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 24 deu 6. Mais raiz cúbica do inverso, desculpa, o inverso de raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 deu 1. Mais o último resultado, o inverso de raiz cúbica de 3, né, vezes raiz cúbica de 24 deu 2. Pronto. Então, essa expressão aqui, no final de tudo isso, deu 3 mais 6, 9, mais 1, 10, mais 2, 12. Então, essa expressão aqui deu 12. Mas não é o resultado, né? É o processo. Aqui a ideia foi você relembrar como é que você multiplica radicais, tá bom? Conserva-se o símbolo e multiplica os radicantes. Como é que você divide radicais? Conserva-se o índice, o símbolo e divide os radicantes, tá bom? Então, não esqueça de enviar seus comentários. Quer saber se você entendeu ou não, para nós continuarmos melhorando o nosso processo aqui para te ajudar a ficar seguro, tá bom? Bons estudos. Até a próxima aula. Tchau.